já vou direto para o Diário Oficial que o governador do estado publicou hoje pela manhã, tá? O decreto que disciplina as atividades na Paraíba entre os dias 19, tá, e 2 de julho, em virtude aí da pandemia da Covid-19. Eu vou chamar a Daniel Lustosa, que vai trazer esses detalhes. Daniel, vai ter ou não feriado de São João? Já começa assim com o assunto mais comentado das redes sociais, que é aí o São João, esse feriado, a flexibilização. Pois é, Jace, bom dia mais uma vez a você, a todo mundo que está sintonizando agora na TV Tambaú, no Povo na TV. O feriado de São João não vai ter. O objetivo desse novo decreto do governo do estado em suspender o feriado é justamente evitar que as pessoas viajem. Então, acaba se deslocando, por exemplo, de João Pessoa para o interior do estado, do interior do estado para João Pessoa, evitar esses deslocamentos que acaba ajudando, né, o novo coronavírus a se disseminar pelo estado. Tem a questão das cepas, enfim, tudo isso. Então, o feriado de São João está suspenso. Isso impacta principalmente o serviço público, que costuma ter ponto facultativo não só no dia de São João, mas também na véspera. Então, não vai ter ponto facultativo, todo mundo vai ter que trabalhar normal durante os feriados, na tentativa do governo de evitar aglomerações e viagens também durante o período junino. Essa era a preocupação principal. Mas também tem uma apreensão do setor de academia, do setor do comércio, também dos bares e restaurantes, que agora estão com uma série de limitações que vem do último decreto, que vale até amanhã. E aí houve manifestações, a gente acompanhou, noticiou tudo isso aqui no Povo na TV. E o decreto novo agora traz alguns pontos mais flexíveis, principalmente relacionados ao fim de semana e ao horário de funcionamento. O que é que a gente tinha no decreto que está valendo até hoje? Fim de semana não teria igreja, por exemplo, restaurantes atendendo de forma presencial, serviços essenciais apenas no fim de semana. Agora já volta a ter, mas com a limitação bem rígida em relação à quantidade de pessoas nos estabelecimentos. Então, igrejas, restaurantes e bares, o comércio, da maneira geral, vai poder funcionar sim, mas com 30% da capacidade em números gerais. Tudo isso está definido no Diário Oficial do Estado, uma edição suplementar com esse decreto. Foi publicada agora pela manhã. O novo decreto vale do sábado até o dia 2 de julho, a esse cancelamento do feriado de São João no estado, a suspensão de festas juninas, tanto promovidas pelo setor público, prefeituras, governo, enfim, não pode, como também pelo setor privado. Então não vai dar para fazer festa de jeito nenhum aqui na Paraíba, porque o decreto proíbe. Mas aí acaba flexibilizando o funcionamento de academias, restaurantes, igrejas, shoppings, levando em consideração principalmente a justificativa do governo do estado é do avanço da vacinação. A Paraíba tem um destaque nacional em relação à vacinação na aplicação da segunda dose. Ocupa aí várias vezes o primeiro lugar no Nordeste na aplicação da segunda dose. E é essa a aposta do governo do estado para fazer essa flexibilização. Então, para ir por setor aqui, bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência podem funcionar de 6 da manhã até as 9 horas da noite, com ocupação de 30%. Isso vale também para o fim de semana. Então, de 6 da manhã até as 9 da noite, pode funcionar a loja de conveniência, bares, restaurantes, depois ou antes desse horário apenas pelo serviço de delivery. As igrejas, cultos, qualquer cerimônia religiosa presencial pode acontecer com 30% da capacidade. A permissão também vale para o fim de semana, que estava suspensa aí nesse último decreto. Academias também estão liberadas para funcionar, mas também com 30% da capacidade. Então, bem reduzida a circulação de pessoas nesses estabelecimentos. Em relação a festejos juninos, eu já falei aqui que a prefeitura não pode realizar, o governo do estado não pode realizar. Vale ressaltar também que não dá para realizar de forma privada, você reunir a sua família, por exemplo, no condomínio do seu prédio. Isso está proibido também pelo decreto. E aí os pontos facultativos estão cancelados, que aconteciam tanto na véspera, dia 23 de junho, como também no dia 24. Isso também vale para São Pedro, não pode ter ponto facultativo em relação ao São Pedro em todo o território estadual. O que é que recomenda o governo do estado para as prefeituras? Que aí a gente vai esperar também os decretos municipais, né? A recomendação é que continue fechando praias, parques, praças e os espaços públicos que são destinados a lazer. Também recomenda
o impedimento de funcionamento de cinema, museu, teatro, circo, casa de festas, centro de convenções, salas de espetáculos, esses eventos sociais que a gente costuma ter normalmente, né, congressos, seminários, conferências, shows, tudo isso está proibido pelo decreto do Estado. É uma recomendação, na verdade, não é proibição. Os municípios vão determinar aí como é que vai ser isso em cada cidade. Está liberado o funcionamento, seguindo todos os protocolos sanitários dos salões de belezas, as escolinhas de esportes, creches, hotéis, pousadas, a construção civil, a indústria, call center, tudo isso está liberado, seguindo o protocolo que já foi divulgado pelo governo do estado. Os shoppings de toda a Paraíba e os centros comerciais podem funcionar das 10 da manhã até as 10 horas da noite. A única limitação ali é na área de alimentação, as praças de alimentação, 30% da capacidade, que é a mesma regra que vale para bares e restaurantes. Os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar por 3 horas contínuas por dia. E aí os decretos municipais podem definir qual vai ser o horário, mas são 10 horas de funcionamento e aí cada prefeitura determina em que horário começa e em qual horário termina. Construção civil funciona 6h30 da manhã até as 4h30 da tarde, e aí a gente tem, em relação à educação, nada mudou. A gente tem a educação pública acontecendo de forma remota, já nas escolas particulares, ensino fundamental, ensino infantil, pode acontecer de forma híbrida, então uma parte dos alunos na sala de aula, outra parte assistindo pela internet. Em relação ao ensino médio superior, aí sim, só de forma remota. O decreto também coloca aí a possibilidade de multa em caso de descumprimento de uma dessas medidas de R$50 mil, em caso de reincidência. Pode haver a interdição e o decreto também reforça, Jaceline, a necessidade de máscara. A gente está lidando agora com flexibilizações. E aí todo mundo gosta, né? Porque o comércio sofre, todo mundo sofre quando tem restrição desse tipo. Mas aí cabe a nós também fazer a nossa parte, utilizar a máscara é um mínimo e não promover aglomeração também, Jace. Ô, Daniel, então, praia, orlas e parques, estamos dependendo ainda de um decreto municipal que deve sair de hoje para amanhã, é isso? Isso, a gente vai aguardar a Prefeitura de João Pessoa, Cabedelo, todas as prefeituras colocarem aí as regras em relação a isso, mas a recomendação do governo do estado é que as prefeituras proíbam a circulação em praias, em áreas de lazer, praças, enfim, a recomendação, mas aí cabe a cada prefeitura colocar aí as limitações, e aí a Prefeitura de João Pessoa já vinha cobrando um decreto mais flexível, ele veio, a tendência é que João Pessoa acompanhe, os outros municípios também acompanhem o decreto estadual, Jess. Inclusive eu vi uma entrevista de Fábio Rocha, que é o secretário municipal de saúde aqui de João Pessoa, que ele dizia o seguinte, que se for pela vontade dele, a orla continua fechada, os parques e as praças. Porém, vai haver uma reunião, vai se fazer um estudo aí desses casos, de como é que estão as métricas aí do Covid aqui em João Pessoa, para poder, então, decidir o que vai fazer. Mas, pelo jeito, vai ficar como o governo do estado está flexibilizando mesmo e orientando, né? Exatamente. E aí, se houver uma divergência como houve no decreto anterior, isso pode ir para a Justiça e aí a Justiça vai decidir. Houve definições da Justiça de forma diferente em João Pessoa do que em Cabedelo, em Bahia, em Santa Rita. Aí é outra discussão, mas a tendência, como é um decreto mais flexível, que as prefeituras acompanhem ou podem determinar medidas mais rígidas. E aí o Estado não costuma recorrer, né? Se a prefeitura entender que ali naquela cidade especificamente a situação está grave e pega esse decreto aí e restringe a mais, aí o Estado não costuma recorrer, não. Aí é aguardar a situação, a definição de cada um. No sertão do Estado é que os prefeitos estão muito preocupados e estão fazendo lockdown, toque de recolher. Por lá a situação é bem mais complicada, Jaceline. Daniel, mudando um pouquinho de assunto, 2019, véspera de São João, estava todo mundo em Bananeira, você lembra, né? Todo mundo feliz, todo mundo brincando, se divertindo. Bem diferente, 2020, 2021, o negócio está ficando cada dia mais difícil, né? Infelizmente. Infelizmente, já. Tá com saudade de dançar forró, né? Tô. Eu acompanhei você em Bananeira dançando forró. Que é pra espantar o frio lá de Bananeira. Tem que ser, né? Quem não bebe tem que dançar. Mas cada um fazendo a sua parte, né? 2021, se Deus quiser, vai estar tudo diferente, a gente vai poder dançar forró à vontade.
Eu tenho fé em Deus. Obrigada, Daniel. Aumenta o som aí, Marinho. Coisa boa é forró. Olha, quem não gosta de forró, ou é ruim da cabeça, doer com o pé. Sou paraibana da Rocha. Olha aí, ó. Período difícil, né, gente? Que saudade do São João. Que saudade de poder reunir com todo mundo. Comendo milhinho assado na fogueira, comendo aí uma pamonha, uma canjiquinha. A gente pode reunir, claro, a família, o pessoal de casa e fazer um São João em casa mais seguro, né? Para proteger e resguardar todo mundo. Mas, infelizmente, a aglomeração não pode. E eu sei que vocês estão com saudade de uma aglomeração aí também, né? Mas quem sabe, se Deus quiser, daqui pro final de ano, a gente tá livre dessa doença maldita, se assim Deus permitir, tá? Deixa eu trazer os destaques daqui a pouco.